Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui no culto do dia 24 de fevereiro, essa quarta-feira maravilhosa que o Senhor tem nos dado, e nós estamos aqui para mais uma celebração online. Nós somos muito gratos ao Senhor porque Ele nos proporciona essa possibilidade de estarmos desta maneira cultuando. Nosso pastor, o pastor Marcelo, se encontra de férias com a família e nós estamos aqui juntos e dessa maneira nós vamos estar começando orando para a nossa celebração, para que Deus venha nos direcionar, que nossa mente esteja cativa, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado essa bênção de estarmos na Tua presença na noite de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor, de maneira, ó Deus, que 1000 tem caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não temos sido atingidos. Muito obrigado pela Sua generosidade para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós só temos que agradecer ao Senhor e por isso estamos aqui nesta noite, para Te bendizer, para Te honrar, para ouvirmos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Muito obrigado que o Senhor é um Deus que interage conosco. Nós falamos e o Senhor nos ouve. O Senhor fala e nós podemos ouvir. Que nossos ouvidos estejam atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Muito obrigado. E é isso, irmãos, quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no nosso canal, a você que já é um acompanhante assíduo, né? Os membros da nossa igreja, aqueles que acompanham de forma online. Muito obrigado por estar conosco nesta noite. As boas-vindas que eu quero te dar, que Deus possa te abençoar e que possa falar ao seu coração, seja onde é que você esteja, num hospital, num trabalho, num táxi dirigindo, de repente fora do país, eu não sei. Essa tecnologia nos dá essa oportunidade de ir alcançar pessoas onde a nossa voz jamais chegaria se fosse só presencialmente. Então, muito obrigado por estar conosco nesta noite. Eu quero incentivar você que tenha atenção total neste momento. Não venha deixar você perder nada. Eu sei que o culto online, muitas das vezes, alguma coisa pode passar, uma situação ou outra que possa tirar a nossa atenção. Então, desligue aquilo que você pode desligar. Se você puder desligar o telefone, desligue. Se você puder desligar o WhatsApp, desligue. E tenha sua mente cativa ao Senhor, para que você possa prestar um culto racional. Amém? Nós vamos aqui agora com algumas canções de adorar o Senhor. E logo após também terá a pregação da palavra de Deus. E eu queria convidar você a louvar o Senhor com alegria. Se não for para adorar o Senhor, para que nós nascemos? Se não for para servir, para que nós estamos aqui? É essa a convocação que eu quero te fazer e começar esse culto dessa maneira. E logo após, nós estaremos também ouvindo a palavra do Senhor com o nosso irmão Gustavo. E que você possa estar atento a tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Louve com suas palmas.
tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Levante as suas mãos. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, Para que eu nasci? se não for pra te servir, Que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Senhor, estou aqui. Você pode cantar isso agora assim, ó. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, se eu quero te adorar, preciso te adorar, eu tenho te adorar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te adorar, te adorar, te adorar, Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Seja exaltado o Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós. Seja exaltado, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
diz isso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Diga, Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, Deus todo. Você pode dizer isso ao Senhor? Que era e há de vir. Com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oi pessoal, tudo bem? O pastor Marcelo me incumbiu de trazer uma mensagem para vocês hoje e ele me passou o tema que seria eu, missionário? Ponto de interrogação no final. E eu tô aqui vestido de gente para dizer que é muito difícil a gente pensar como missionário, ser missionário e se ver como missionário. Porque a gente, logo que imagina missionário, a gente imagina aquela pessoa que larga tudo, larga a família, larga o trabalho, larga a comunidade onde vive, a igreja onde está e vai para outro lugar do mundo para poder servir. E isso é uma quebra muito grande de paradigmas, de ideias, de tudo, né? E além do que, a gente ainda pensa imediatamente no maior missionário do mundo, um modelo para todo mundo que foi Jesus. E Jesus andava por aí basicamente fazendo 3 coisas. Ele ensinava, ele proclamava as boas novas e ele curava. E eu, particularmente, eu ando por aí percorrendo as cidades grandes e pequenas, ensinando, proclamando e curando? Claro que não. Até porque eu sou exatamente como vocês, a gente não tem poder nenhum para curar. A parcela de poder que a gente tem não é nossa, é do Espírito Santo que concede para a gente. Aí você pode pensar, poxa, mas Jesus era filho de Deus, ele estava aqui na natureza humana, a gente não tem que usá-lo como modelo. E ele conseguia fazer isso, tudo bem, eu sei que ele podia fazer isso, e ele veio à Terra e andava de cidade em cidade exatamente fazendo isso. E na hora de dormir ainda fala que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse, na verdade, é o padrão bíblico de ser missionário. É largar tudo e seguir adiante, confiando passo após passo, dia após dia, na ordem, no trabalho, no que Deus vai prover. É um padrão muito alto. É um homem que depende completa e exclusivamente de Deus. Um missionário é uma pessoa que não trabalha, que vai viver exclusivamente da obra missionária e que não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí eu trouxe você para essa crise, essa dificuldade, essa reflexão que eu mesmo já tive. Porque muitas vezes eu olho para mim e falo, cara, eu sou um impostor, eu não sou missionário, talvez eu não seja nem cristão, porque eu não vivo dessa forma, eu não consigo viver dessa forma. Eu não largo minha família, eu não largo meu trabalho, eu não saio de onde eu estou.
E como é que eu vou ser um imitador de Jesus dessa forma? Só que a solução para essa aparente crise está aqui mesmo, ó, na Bíblia Sagrada. Jesus resolve essa aparente contradição lá em João 4, e eu te convido para ir abrindo aí João 4, no texto quando ele fala da mulher samaritana. Busco te posicionar que João é um evangelho diferente dos outros, porque Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos considerados sinóticos, são muito parecidos. Muitos episódios que são narrados em cada um deles é repetido no outro. Já João é completamente diferente. João é mais, digamos assim, exclusivo, porque 90% do que acontece em João, como por exemplo a mulher samaritana, como a conversa com Nicodemos, só tem no Evangelho de João, não tem nos outros evangelhos, porque parece que João não está tão interessado no fato cronológico, no contar os milagres, o que aconteceu. João parece que está mais interessado em ter um relacionamento com Jesus, nos relacionamentos que Jesus teve com o homem. E aí, vamos conversar rapidinho aqui sobre João 4, para a gente continuar pensando sobre esse tema que o pastor Marcelo propôs. Eu, missionário, mas eu vou te pedir para você, quando a gente conversar, eu não vou ler João 4, não vou ler Mulher Samaritana, porque eu tenho certeza que você já conhece, mas a minha Bíblia está aqui aberta, aqui embaixo, e eventualmente eu vou olhar um versículo ou outro, vou lembrar de um versículo ou outro, mas o que eu vou te pedir é o seguinte, para você olhar agora, quando você for reler, olhar sob o prisma de Jesus exclusivamente como missionário, porque já começa o que eu aprendi é que a gente tem que sempre ler um capítulo antes para se posicionar no que está acontecendo. E lá no no início de João 4, começa dizendo que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus tinha mais discípulos do que João Batista. Então Jesus sai batido daquele lugar onde ele estava, porque ele não queria que o ego dele fosse inflado, ele não queria que as multidões achassem que ele fazia mais que João Batista, e ele resolve deixar a Judeia e resolve voltar para Galileia. Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que não precisa passar pela Samaria, mas Jesus, por alguma razão que Jesus sabia, ele resolve passar para Samaria. E aí ele encontra e aí ele pede para os discípulos, ele fala que já está meio-dia, já está por volta de meio-dia, o sol já devia estar pino, e que está com fome, está na hora de almoçar, e pede para os discípulos irem na aldeia mais próxima, comprar comida. Ele fica ali num poço é um lugar onde tinha água, não era qualquer lugar que tinha água naquele tempo, ele fica ali, provavelmente tinha até uma sombra ali naquele poço, um poço que a gente sabe que vai ler depois, que era um poço que tinha sido feito anteriormente por Jacó, e fica ali resolve ficar ali esperando a princípio sozinho. Os discípulos vão e Jesus está ali sozinho quando chega a mulher samaritana. E aí Jesus já começa a quebrar vários padrões que a gente tem, vários paradigmas, várias ideias. Por quê? Porque primeiro que a mulher é samaritana, e o texto deixa claro que judeus e samaritanos não se davam, não se falavam. Lembra que tem uma outra parábola lá em Mateus, Marcos e Lucas falando do doente que foi curado, da pessoa que foi assaltada. Uma outra parábola que um samaritano é cuidado por um judeu. E aí quem foi o maior? Você lembra disso? Então, eles tinham essa pinima, essa discussão entre eles, uma discussão histórica entre judeus e samaritanos que não vem ao caso aqui agora. Mas aí, além disso, Jesus era homem, estava na posição de homem, e ela era uma mulher. E Jesus já quebra um segundo paradigma, um segundo padrão da sociedade, na medida que ele se dirige para falar com ela. A terceira coisa é que já era a hora do almoço. As mulheres já deviam estar em casa, já tinham feito seu almoço para os filhos, para a família, e aquela mulher estava indo sozinha meio-dia. E quem vai sozinho meio-dia tem alguma coisa errada. Jesus podia imaginar, podia saber que aquela mulher, talvez não fosse uma mulher de boa índole, uma mulher benquista. Por que ela vai meio-dia? Porque as outras pessoas não aceitavam que ela fosse de manhã cedo para pegar água. Porque aquela moça era diferente das outras. E ela era diferente porque a gente vai ver mais à frente que ela já tinha tido 5 maridos e não era casada, e com quem ela estava agora ela não era nem casada. Então, aos olhos daquela sociedade, ela era considerada uma prostituta. E prostituta não pode andar com a gente, tem que andar separado. Por conta disso, prostituta tem que pegar água meio-dia, debaixo do sol rachando. Não pode ir com a gente, não pode ir 7 horas da manhã com a gente.
Então Jesus, de uma sacada só, Jesus quebra 3 coisas. Fala com um samaritano, fala com uma mulher e fala com uma prostituta. Que uma prostituta era uma pessoa impura. Como é que um povo judeu limpo, sagrado, separado, considerado sagrado, considerado ou escolhido por Deus, como se tivesse conexão divina, resolve falar com uma mulher impura? Jesus, a gente conhece Jesus dispensa apresentações, mas ele não é reconhecido pela samaritana. E aí o que acontece? Jesus começa uma coisa que a gente entende, usa muito em evangelismo, em palhaçaria, que é chamado de escuta ativa. Jesus fala uma frase, ele fala assim, como é que ele fala? Dá-me água de beber, dá-me água de beber, que eu estou com sede. Ele inicia um diálogo e aí espera para ver o que ela vai falar. E de acordo com o que ela vai falar, é como Jesus vai reagir. Porque aí começa um diálogo entre eles. A mulher começa a falar de água. E Jesus fala de água, mas fala de água viva. Para ver se a ficha da mulher começa a cair. A moça fala, a samaritana cai na isca de Jesus e começa a falar de água. Começa a falar que água, quem fez aquele poço, que foi Jacó que fez aquele poço, que iniciou aquele tudo, que fala que ele não tem corda nem balde, o poço é fundo. E ele fala, não, você precisa de uma água viva. Além do mais, você se considera mais importante que Jacó, que fez esse poço para a gente. Como é que você pode oferecer uma água melhor do que Jacó? E aí Jesus responde, mas quem beber dessa água, desse poço, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Jesus vai dando toques, dando insights, dando toques mesmo nela para ver se ela vai começando a ver que ele não é um mero viajante. Jesus, sem ela perceber, começa a falar com ela da cultura dos céus. O que acontece no céu? Que ele poderia propor uma água que que saciaria a sede dela, ela nunca mais ia precisar de outra água. E Jesus vai passando do plano carnal, de sede, para falar do reino de Deus. Quem beber dessa água, dessa água aqui do poço, vai ter sede. Mas aquele beber da água do céu, nunca mais terá sede. Porque vai saltar de uma água que vai para a vida eterna. E aí a mulher, tá, tudo bem, e aí como é que vai ser essa água? Então eu quero essa água. E aí Jesus dá uma outra espetada nela. Bom, você quer essa água? Então vai chamar o seu marido. E a mulher na hora diz que não tem marido. Aí Jesus está com tudo aberto. E aí a mulher já se abriu para ele. Eu quero a água, mas eu não tenho acesso, eu não tenho marido. E aí? E aí Jesus mostra o lado dele profeta, entra de sola e fala, realmente você já teve 5 maridos. E agora esse aí que você está pegando, esse aí que está com você, não é teu marido. Reparem que Jesus não culpou a mulher, não falou você está errada, você deveria ter marido, você deveria ter casado. Jesus respeitou as escolhas que ela fez, Jesus respeitou a cultura que aquela mulher tinha na vida dela. Deixa que vai chegar o tempo dela entender que ela está errada e se arrepender, sem expor a mulher. E aí sim a mulher reconhece Jesus como profeta. Realmente, você sabe realmente que eu sei. Então me diz uma coisa, aonde que eu devo adorar a Deus? E aí Jesus vem com aquele que a gente conhece de modo clássico, né? Cadê? Está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai, nesse monte ou em Jerusalém. O que importa é que adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí sim Jesus se revela como Filho de Deus, se revela como Messias. E aí tem um momento assim, parece que quebrou tudo, né? Porque chegam os discípulos nesse momento, chegam com as comidinhas, chegam com o almoço, chega o pessoal com lanche. Os discípulos chegam com lanche e quebra a cena toda. E aí aqui diz que o que acontece? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta ao povoado. Já teve uma mudança no coração, na mente e no corpo dessa mulher. No coração, na mente e no corpo dessa mulher. Por quê? Porque primeiro ela queria água, tá meio-dia. E aí ela percebe que ela não precisa mais dessa água. Ela larga a vasilha lá para trás. Ela deixa a vasilha de água e corre de volta para o povoado. O corpo dela precisava de água, ela não se importa mais com isso. A mente dela precisava para fazer almoço, para fazer essas coisas. E ela larga tudo para trás. E antes ela ia pegar água para ela corre de volta para o povoado, ela corre de volta para as outras pessoas. Quando os discípulos chegam com o almoço. E aí a gente tem alguns pedaços aqui que dá um pulinho, a história continua e no final diz que ela largou o cântaro
e foi para a cidade, mas foi para a cidade para anunciar Cristo. E aí muitos dos discípulos, muitos dos samaritanos, creem no que aquela mulher fala, porque Jesus conhecia coisas da vida dela que não seria possível conhecer se ele não fosse profeta, se ele não fosse realmente o Filho de Deus. E ela traz vários dos samaritanos com ela. E eles param e escutam a palavra também, escutam a palavra que Jesus tem. E aí vem a parte assim que eu queria destacar com vocês. Quando os samaritanos saíram para vê-lo, lá no final, no versículo 39 e 40, quando os samaritanos saíram para ver Jesus, insistiram para que ele ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Na minha cabeça, na minha ótica, ali começou uma outra igreja. Ali teve um avivamento, teve uma mudança das pessoas. Eu acho impossível a gente não ver isso, porque não consegui interpretar e visualizar isso. Porque eles eram samaritanos, eles não, a princípio, tinham repulsa pelos judeus, e eles não apenas param para ouvir Jesus, como eles também reconhecem Jesus como o Salvador do mundo. Então foi um momento de conversão de várias pessoas ali, foi um momento de avivamento, porque as pessoas mudaram, mudança de rumo, de cabeça, de metanoia. E aí eu acho que, como era uma comunidade separada, uma aldeia separada ali, passou a ter uma igreja local. E aí eu falei isso tudo, eu pensei isso tudo para a gente pensar no quê? Vocês conseguiram, assim, eu visualizo da seguinte forma, e eu queria que vocês pensassem comigo. Vocês conseguem ver o que Jesus fez ali? Jesus mudou aquele lugar, mudou o ambiente ali. E não teve, através da vida de uma pessoa. Jesus parou por uma pessoa, que era a pessoa certa, que foi a samaritana. E através da vida de uma pessoa, quantas pessoas ele conseguiu mudar naquele ambiente? Jesus não ia conseguir atingir todas as pessoas, todos aqueles samaritanos ali. Porque ali ele não fez uma feira gospel, ele ali não fez uma festa gospel, ele ali não fez um show, ele não fez nada. Ele parou por uma e apenas uma pessoa. E através dessa única vida, quantas pessoas não se renderam e reconheceram Jesus como o Salvador do mundo? Muito pelo contrário, Jesus não queria a multidão. Jesus, quando chegou a Samaria, ele estava fugindo da multidão que dizia que ele batizava mais que João Batista. Ele estava fugindo da multidão que queria exaltá-lo. Tem um historiador que diz até que na época João Batista era muito mais conhecido do que Jesus. E Jesus estava fugindo dos holofotes quando chega ali, para cumprir a vontade de Deus Pai e encontrar Samaria. Uma pessoa completamente esquecida pela sociedade, ninguém pararia por ela. Mas é ali que ele tem que lançar as sementes. E através da vida dessa única mulher, todo aquele lugar foi modificado. Vocês conseguem perceber isso? A mulher samaritana saiu de onde estava. Ela saiu do povoado e foi encontrar Jesus ali no poço. Mas depois de convertida, depois de conhecer Jesus, depois das pessoas do povoado conhecerem Jesus, ela foi andar com ele, ela foi ser missionária com ele, foi viver no deserto com ele, como um discípulo direta dele, vivendo exclusivamente de missões? Não foi. Então, eu vou propor, mas Jesus saiu dali e continuou o caminho dele com os discípulos, com os amigos mais próximos dele. Então, eu vou propor para vocês uma outra palavra que eu quero que vocês depois leiam mais em casa, vejam mais em casa, vão mais a fundo. A mulher samaritana, que ali representa nós, a igreja, porque ali passou a ser uma igreja, passou a ser uma comunidade local, aquela mulher samaritana passou a ter uma vida missional. Jesus continuou vivendo de missões, porque ele vivia exclusivamente da vontade de Deus Pai. Jesus sai daquele episódio ali com os discípulos e vai andar, continua o caminho dele, continua... Até porque a gente está no início de João, ainda no capítulo 4. Tem vários capítulos ainda que João narra, né? Mas aquela mulher, ela continua ali, plantada naquela aldeia e vivendo uma vida missional. E aí você vai estar dizendo, pô, cara, nunca ouvi falar isso, vida missional. O que será isso? E aí eu vou mencionar de modo muito... Vou tentar explicar de uma forma muito mais fácil, dizendo até com a minha realidade. Porque, assim, vocês sabem que eu faço palhaçaria hospitalar e fora do hospital, tá saindo palhaço fora do hospital, o palhaço está exalando por todos os poros, e é muito melhor você falar como palhaço que como falar com gente. Mas vocês acham que é fácil, assim, botar maquiagem, botar o chapéu?
Vocês acham que eu não tenho medo de rejeição? Vocês acham que eu não tenho medo de parecer ridículo? E muitas vezes as pessoas me ridicularizam? Não. Me expor como palhaço é muito, muito, muito difícil. Mas o meu palhaço ele tem uma coisa, que é uma coisa chamada identidade. E é isso que todos nós cristãos temos. Olha aqui, tá meu nome aqui, de palhaço, Dr. Cepacol, e a minha identidade, a minha filiação. Presta atenção na minha ação. Na minha filiação. Filho do poderoso Deus. Eu sou filho do poderoso Deus vivo. Como eu acredito que você também seja filho do Deus poderoso Deus vivo. Quando eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu entendi qual a minha natureza. Eu mudei a minha natureza. E eu passei a ser testemunha do reino de Deus. E eu passei a entender que um dia Cristo vai voltar aqui na terra. Por isso, aqui nessa minha identidade, consta essa filiação, filho do poderoso Deus, que é uma brincadeira de palhaço, porque até tem minha foto de palhaço aqui. É uma brincadeira, mas é uma realidade. Eu estou expondo quem, na verdade, quem eu sou. E muito mais do que a minha identidade, essa identidade aqui de brincadeirinha ter mudado, a minha natureza de ser humano mudou. Tá vendo aqui a minha natureza? Olha como é que meu dedinho é agora. Eu quero espalhar amor, eu quero exalar amor pelo lugar. Esse é meu polegar, é o amor. Eu preciso apontar que fui escolhido por Deus Pai. Eu preciso mostrar, através de palavras e ações, Cristo para o mundo. Eu preciso dar oportunidade, através de onde quer que eu esteja, eu preciso dar oportunidade para outras pessoas conhecerem a Jesus. Isso é ser missional. Isso é ter uma vida missional. É ser missionário, a grosso modo, onde eu estou. Exatamente como a samaritana foi. A samaritana foi lá, chamou o pessoal que ela conhecia, os amigos dela, e trouxe e apontou para o mestre. Você que conhece aí também, que tem amigos, obviamente, que não são cristãos, a gente tem que agir como samaritano. Apontar aí para esses amigos, para essas pessoas, Jesus. Perceba assim, ela não precisou sair do lugar, ela não precisou mudar de vida, ela não precisou sair do povoado onde ela estava, ela não precisou viver exclusivamente de doações como Jesus vivia, ela só precisou apontar para Jesus. Tem um autor que chama John Knox, que ele diz que um missionário é uma pedrinha que é jogada longe da igreja. Sem dúvida nenhuma, o maior missionário foi Jesus. Sem dúvida, a maior pedrinha que foi jogada longe foi Jesus, foram os discípulos. Eu não me considero essa pedrinha jogada longe. Mas eu posso pensar nessa pedrinha como algo resistente, porque você vai jogar longe e ela não vai quebrar, ela vai para longe. E é também inevitável eu pelo menos não pensar em Jesus como essa pedra angular. Então, se eu vou falar de Jesus, eu sou a pedrinha jogada longe. E se eu for para longe, se eu vou fazer missões, eu sou a pedrinha jogada longe. Se eu fico onde eu estou plantado, eu sou a pedrinha que vai, também plantada em Jesus, a pedra angular que vai ser a resistência. No meu lar, na minha família, no meu bairro, na minha vizinhança, na minha cidade. A pedra de resistência que vai falar de Jesus. E aí, quando eu vou ou quando eu fico, eu estou vivendo uma vida missional. Se eu fico onde Deus me plantou, eu vou buscar ser a pedrinha firmada nele, na rocha que é ele, para fazer a diferença onde eu estou apontando para ele, mas com uma função diferente da pedrinha que vai para longe, que é o missionário. Um vai e um fica. E eu falei isso tudo, tentei explicar um pouquinho tudo, essa questão de vida missional, de ser missionário, de achar que às vezes até eu sou impostor dessa questão de ser missionário, ou não ser, mas não importa. O que importa é que a gente proclame o evangelho do reino. E aí eu falei isso tudo para a gente chegar no café missionário que a gente tem feito aqui na Igreja Batista Cuidar. Porque toda quinta, assim, antes da pandemia, toda quinta-feira a gente acordava aqui, vinha para a igreja às 7 horas da manhã, o pessoal se encontrava, a gente faz uma oração, a gente brinca entre a gente, ri, e a gente vai para a feira, tem aqui do lado da igreja. E aí a gente tem a oportunidade de servir café, com pão, com leite, bolo, para as pessoas da feira, para as pessoas que não são da feira, e tem a oportunidade de estar se relacionando com elas, igualzinho Jesus fez. A gente tem a oportunidade ali na feira de ter a escuta ativa, de escutar o que é o problema das pessoas, exatamente como Jesus já fez. E aí a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de falar, de viver o Evangelho
exatamente como Jesus viveu com aquela samaritana, ou como um missionário vive num campo. Você tem que apresentar a Bíblia para essas pessoas. Agora, depois da pandemia, agora no dia 11 de fevereiro, a gente voltou com um café missionário. E agora a gente quer engatar a segunda, terceira, quarta, quinta marcha e seguir nesse café missionário. Porque cada um de nós recebeu um dia um presente muito grande. Alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém um dia virou a chave do Evangelho para você. Provavelmente você não ouviu uma vez só e se converteu. Mesmo que você que tenha crescido no Evangelho, você já não cresceu aceitando Jesus, você cresceu ouvindo. Mas muitas vezes a sua fé veio pelo tanto que você ouviu. Em algum momento tem uma virada de chave no seu coração e na sua mente. Eu fui assim, durante anos eu ouvi falar de Jesus e um Jesus bem diferente do que corresponde, do que a Bíblia, do que ele fala hoje comigo, no meu coração. Mas em algum momento, de tanto a mulher que hoje é a minha esposa falar, um dia virou a chave. Um dia eu consegui ter acesso direto a ele. E um dia ele entrou e fez morada no meu coração, na minha mente. E é um presente, como eu comecei a falar, um presente muito grande para a gente não dividir com outra pessoa. Eu quero ser essa pessoa que vai poder levar migalhinha, migalhinha, migalhinha na vida de alguém, ou então essa pessoa vai conseguir fazer essa virada na vida de uma pessoa. Além disso, aqui na igreja a gente também tem feito, em alguns finais de semana, a gente tem saído para a orla para evangelizar. Eu, pessoalmente, vi uma pessoa aceitar Jesus na minha frente. Tudo bem, você pode dizer, mas ela aceitou só de boca. Jesus ela sabe, a palavra, se a gente pensar lá em Gênesis, começa lá em Gênesis, o mundo foi feito com a palavra. Quando ela declara ali na orla da praia que ela aceita Jesus como o único suficiente salvador da vida dela, é Jesus que vai procurar por ela, é Deus que vai procurar por ela. Não sou eu, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, quem quer que seja, é Deus que vai procurar. Porque ela declarou, ela se apresentou como servo, ela se colocou como interessada. E sim, voltando para finalizar, é um presente tão grande que eu preciso dividir com as outras pessoas. Eu preciso falar para as outras pessoas. Eu não quero ficar fechado só dentro de igreja, gastando conhecimento bíblico e falando. Eu quero viver, eu quero dividir a sede que eu tenho, a fome que eu tenho com quem não tem água. E quem não tem água com quem está fora da igreja. E como é que eu vou dividir se eu não falar? O Evangelho é uma palavra. No início era a palavra. Deus fez o mundo com a sua palavra, falando, haja luz. Lá em João 1, está bem claro que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É claro que Deus pode usar até um animal, como ele usou uma mula para falar, independente da natureza. Mas assim, o meu convite e o meu interesse é em fazer parte dessa obra, porque Deus quer cooperadores no reino, Deus quer parceria com o homem. Se você pensar lá desde Gênesis, Deus quer andar junto com o homem. Foi o homem quem se afastou de Deus. E aí, eu não posso deixar de te convidar para vir, para estar aqui conosco nesse café missionário, todas as 7 horas da manhã de toda quinta-feira. Glória a Deus, Deus te abençoe, irmão Gustavo. É isso, igreja. Precisamos ser igreja no tempo presente e avançar, não importa as circunstâncias, não importa o mal que se apresente, vamos ser igreja. Deus tem nos dado ferramentas, Deus tem nos levado a lugares que jamais imaginaríamos. Tem pessoas que nos acompanham fora do país. Então nós precisamos ser igreja. E para sermos igreja, esse é um momento que Deus também nos convoca a ser igreja. É um momento onde nós temos que pensar e refletir sobre nossas finanças, porque entendemos que Deus já tem nos abençoado e por isso nós devolvemos ao Senhor. Esse é um momento também de adoração. É um momento que eu gostaria de conversar com os irmãos, lembrando das nossas responsabilidades. Nós aqui temos todas as nossas demandas e nós precisamos dessa contribuição. Você igreja Batista Cuidar, você até mesmo que é visitante, entende e quer contribuir, é muito bem-vindo nesse momento que é muito especial para nós como igreja local, mas você pode participar. Então, nós temos várias possibilidades.
Nós temos aqui a possibilidade de você vir até o templo em horário de expediente normal e entregar na secretaria da igreja, a nossa secretária. Nós temos também a possibilidade de transferência bancária. Você pode transferir para essa conta que aparece para você na tela, que é a conta da nossa igreja. E você também pode fazer um Pix, né, que é essa tecnologia nova que nos possibilita a fazer uma transferência de qualquer banco, né, e na mesma hora vai para o outro banco, sem custo algum. Basta você ter um Pix, a chave do Pix da igreja é o próprio CNPJ da igreja e você vai lá fazer a transferência. Então você tem essas possibilidades, essas modalidades, né? Então que você entenda esse momento, que é um momento da igreja, é uma oportunidade que você tem de avançar como igreja também, contribuindo. Nós podemos falar, podemos orar, podemos fazer. Então esse é um momento que nós podemos também contribuir como igreja. Então que você entenda isso neste momento. Amém? No mais, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, nessa celebração abençoadíssima. Deus falou conosco. Agradecer ao Ministério de Louvor, agradecer ao irmão Gustavo, agradecer a toda a equipe envolvida, aos irmãos que têm sido canal de Deus para abençoar a minha e a sua vida. Deus abençoe a todos nós, amém? Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo por esse momento, por nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem em todos os momentos sido Deus em nossas vidas. Quando nem às vezes imaginamos, nem vemos, o Senhor tem nos livrado, tem nos abençoado, tem provido de situações que nós não imaginamos, milagres têm acontecido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, abençoado as finanças, tem feito milagres, tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor é Deus. Muito obrigado pela Tua palavra pregada. Muito obrigado por esse culto, por essa celebração. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que já entenderam que dízimos e ofertas é uma devolução que nós fazemos, Senhor, para abençoar o Teu reino, a Tua causa. Abençoe também aqueles, Senhor, e traz o despertamento para aqueles que não entenderam ainda, que se faz necessário, Deus, abençoar a igreja local, para que possamos avançar mais como igreja. Ó meu Deus e meu Pai, muito obrigado por todas as coisas, Senhor, que a Tua palavra, ela possa, Senhor, germinar em nossos corações bons frutos, e que nós possamos sermos melhores ainda como igreja, mais relevantes ainda como igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, onde essa voz, a nossa voz tem alcançado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui a nossa celebração do dia de hoje, de forma online, mas lembrando a você que nós estamos presencialmente, de forma híbrida, né? Presencial e online pelo canal, aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos escola dominical, que acontece de forma híbrida, às 9 horas da manhã. Tem a classe aqui na igreja e também é transmitido ao mesmo tempo, não pelo canal, mas pelo link que você tem acesso a esse conteúdo de estudo da Escola Bíblica Dominical. Também às 10 horas, de forma híbrida, nós temos o culto aqui na nossa igreja, onde esse culto nós podemos adorar ao Senhor, e tanto pelo canal como presencialmente. Então você está mais do que convidado no dia 28, 10 horas da manhã, culto presencial aqui na igreja, e também às 19 horas, de forma híbrida, pelo nosso canal, ou presencial, nós temos o culto aqui também, no dia 28 às 19 horas. Então, você é mais do que convidado. Deus te abençoe. Nós te aguardamos aqui no dia 28, ou presencialmente ou pelo canal. Lembrando que presencialmente guardamos todas as normas, né, de higiene sanitária, afastamento, álcool em gel, máscaras, aferição de temperatura. Então você pode vir em paz, que nós estamos cumprindo todas as normas. E Deus te abençoe muito, meus irmãos, esses outros dias da semana, para concluir essa semana, que Deus possa continuar te abençoando, as ricas bênçãos do Senhor possam te acompanhar. Em nome de Jesus, amém? Beijo no coração de todos vocês.